E olha, o trabalho dela, em termos de custo-benefício, é um dos melhores do mercado e com uma profissional de primeira linha, né? Então, realmente super indicado. Bom, agora sim, ela tem também um lançamento. Bom, nós estamos na semana, isso coincidiu até, né? Nós estamos na semana da Parada Gay, né? E que vai ter aqui em São Paulo, né? Uma mega parada, né? E ela está lançando, ela organizou, aliás, né? O primeiro livro dela aqui até tá Fábulas do Tempo e da Eternidade, né? Tá aqui na mesa, exposto, né? Esse foi o primeiro que ela escreveu. Agora, ela organizou uma coletânea de contos de fantasia, né? De ficção e fantasia. Gays. São 15 contos, nem todos, assim, tem autores homossexuais, tem autores bissexuais e tem autores heterossexuais, né? E chama-se literatura queer. A fantástica literatura queer. Eu gostaria que você falasse o que é essa literatura queer. Então, a organização é minha e do Robert Pinheiro, né, e com o apoio da Tarja Editorial. A nossa ideia foi fazer um livro de contos fantásticos, de ficção científica, fantasia e sobrenatural, que falasse sobre o universo dos homossexuais, bissexuais. Então, essa é uma coletânea de contos que fala um pouco de tudo do universo de gays e lésbicas. Então, a gente tem contos que falam mais sobre política, sobre religião, sobre preconceito. Como a gente está falando de orientações sexuais, a gente também tem contos que pegam mais pro lado da sensualidade, do erotismo, e dá um panorama geral, assim, de um pouco de tudo do universo gay, né? E é uma coletânea de contos fantásticos, é a primeira coletânea de contos fantásticos de temática gay do Brasil. E você estava comentando comigo que essa literatura queer, ela já é uma coisa bem conhecida nos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos, inclusive a gente importou o termo do Queer Speculative Fiction. A gente aproveitou o termo queer, que é inclusive um termo que até que tem algumas críticas sobre ele, porque ele foi inicialmente um termo pejorativo, usado contra a comunidade gay, depois foi internalizado pra gente mudar o sentido dele. Eu li o prefácio, né? Como é que é o nome do prefaciador mesmo? É o Luiz Motti, é o antropólogo, que é o fundador do Grupo Gay da Bahia. Ele é um decano do movimento homossexual brasileiro, que nos prestigiou com o prefácio dele e vai estar também no nosso lançamento. Ai, que delícia! Bom, o lançamento nós vamos divulgar certinho, mas vai ser sexta-feira agora. E eu vou fazer de tudo para estar presente também, porque já vi, né, já dei uma folheada, né, já vi que tem muita coisa boa nesses livros, já vi que tem muitos autores que eu conheço também, que já são conhecidos, né, bom, o Robert Pinheiro também, que organizou, fofo, é um cara assim muito legal, né, e competente, né, então parabéns aos dois pela organização. Mas eu vi que dentro do livro também tem alguns autores já conhecidos, né, e que também são bons. Não deu tempo, bom, saiu do forno agora, né, os livros, né? Acabou de sair. E assim, tá quentinho, não deu tempo de lê-los ainda, né? Mas eu acredito que seja uma leitura bastante interessante. E, assim, esse queer aí, né, no prefácio, eu estava lendo o prefácio dele, que em 1966 ele estava nos Estados Unidos, né, e ele foi ofendido exatamente. É uma pessoa que tem uns 60 anos, 60 e poucos, né, segundo também o prefácio. E ele foi ofendido por uma pessoa, tipo, you are queer, né? E ele não sabia exatamente o que era, né? E aí começou, né? Esses termos... na verdade ele foi chamado de bicha, e foi chamado de uma coisa bem pejorativa, né? Então, sobre esse universo, eu sei que a tua tese de mestrado foi exatamente sobre isso, né? A homossexualidade. Deixa eu falar porque eu estou falando homossexualidade. É porque, assim, é comum, às vezes, assim, pessoas até que são simpatizantes, que querem mais ver as outras pessoas serem felizes da forma que elas quiserem ser felizes, né? Usar homossexualismo sem saber que está usando um termo pejorativo. E eu queria que a Cris explicasse também o que é, né? Ok. Homossexualismo não é necessariamente pejorativo, mas é que era um termo usado. Ismo é um sufixo que dá ideia de patologia. Então, por exemplo, como priapismo.
É um nome feio que... Tabagismo. Exatamente. Parece que é um vício, uma doença. E cientificamente já se sabe que a homossexualidade não é uma doença, então é um termo inadequado e se mudou para homossexualidade. Tá, e você fez na tua tese, inclusive... sobre homofobia. Exatamente, e também sobre os gays, né, o fato do homossexual, né, feminino, né, masculino, não ser uma opção. Eu queria que você falasse sobre isso. Por que não é uma opção? Bom, não é uma opção porque geralmente o desejo não é uma opção, né? As pessoas, elas desejam e não optam por isso. A única opção que existe é você ser coerente com o seu desejo ou não. E nisso está implicado você ser feliz ou não, né? Você se satisfazer ou você passar a sua vida se negando, né? Então, não existe, na verdade, nenhuma opção. Mas geneticamente as pessoas já nascem assim? Cientificamente se sabe algumas coisas. Por exemplo, existe um componente genético. Já se viu algumas pesquisas que pesquisaram irmãos e viram que quanto maior o parentesco genético entre irmãos, até gêmeos univitelinos, por exemplo, maior a chance de um irmão ser gay se o outro também for. Mesmo irmãos criados separados. Então tem um componente genético, mas que não explica tudo, né? Então tem fatores genéticos, congênitos, psicossociais, então é uma construção complexa a sexualidade de uma pessoa. E deixar claro que homossexualidade, bissexualidade e heterossexualidade são, na verdade, simplificações, porque a sexualidade de cada um é única, né? A gente tem a nossa própria e é só da gente.